Fala, jovem! Thiago Matos aqui, e neste vídeo você vai aprender as 3 formas de criar componentes no Vue.js. Senta aí, vem comigo! Então, jovem, essas 3 formas são, primeiro, Options API, né, que é a forma original do Vue.js de fazer componentes. Depois a gente vai passar para Composition API, que é a forma nova aí de desenvolver componentes do Vue.js 3. E a terceira, na verdade, é uma variação da segunda, é a Composition API utilizando o script setup, certo? Então, a gente vai criar um componente e nesse componente a gente vai trabalhar com as Options API, com a Composition API e depois a gente vai inserir o script setup. Para essa aula, eu vou criar aqui esse componente. Na verdade, esse componente está criado, eu vou implementar esse componente. Faz de conta que a gente está criando um formulário de contato no nosso site, onde a gente tem lá nome, e-mail, endereço, o botão enviar. Então, eu coloquei aqui um campo de input, tá certo? Coloquei aqui o botão enviar, que é o que a gente vai trabalhar. A gente vai simular, vai colocar algumas funcionalidades básicas aqui, só para a gente ver a diferença e as semelhanças entre essas estratégias, tá certo? Então, antes de começar, vou puxar esse componente aqui para o meu app, para poder a gente exibir esse componente aqui na tela. E aqui eu já vou utilizar as Options API, né? Que é utilizando aqui o Export Default. E aqui tem um atributo, né? Uma opção de componentes. E, obviamente, eu preciso importar o meu componente Contacts. Cadê? Por que ele não está completando? Contact Form. Será que tem algum erro aqui? Deixa eu tirar esse script aqui. Contact Form. Agora sim, ó, Contact Form. E aqui, Contact Form. E, obviamente, eu preciso declarar esse cara aqui na tela. Perfeito? E tá lá o nosso componente. Vou só colocar aqui um títulozinho, H2 Options API, para saber, né, o que é que a gente está fazendo. Perfeito, jovem. Perfeito. Então, as Options API nada mais é do que esse script aqui, né, exportando JavaScript em módulos, que exporta esse objeto, certo? Em um objeto grandão. Isso aqui é a forma nativa, original do Vue.js. E aqui dentro tem as opções, por isso que Options API. Aqui a gente tem os hooks, né? Created, Before Created, a gente tem Mounted, a gente tem vários hooks aqui, certo? Acredito que você seja familiarizado com isso. A gente também tem o Data, que é uma função que retorna um objeto, é onde estarão as nossas variáveis. A gente tem também aqui Computed. Nossa, quanta coisa. A gente tem métodos. Enfim, temos várias opções aqui, por isso que é chamado de Options API. Options API, jovem. Perfeito? Então, não vou utilizar tudo das Options API, obviamente, porque senão, meu amigo, é muita coisa para implementar, mas a gente vai utilizar o basicão, que é, por exemplo, declarar uma variável aqui chamada name, e vamos criar uma função aqui em methods, tá certo? Aqui foi só mesmo para representar. Então, essa variável name vai direto aqui para o input, para o vmodule, que aí a gente já utiliza o vmodule e já mata a pau. E aqui eu vou imprimir só para saber se está realmente funcionando. Se eu digitar qualquer coisa, ele já pega lá a reatividade e já está funcionando. Então, aqui vamos simular o envio do nosso formulário. Se eu clicar aqui em enviar, então eu vou clicar, né? Eu vou criar um clique aqui, um evento. E esse evento vai para o quê? Vai para uma função chamada submit. E essa função, obviamente, está dentro de métodos aqui, methods. Essa é uma função. E aqui eu vou dar só um console.log, que vai ser formulário enviado, certo? Só para simular aí o envio do formulário. Se eu puxar aqui o nosso console, digitar qualquer coisa, clicar em enviar. Opa, não funcionou nada. Deixa eu dar um refresh aqui. Não funcionou nada porque devo ter esquecido alguma coisa. Um clique, claro, esqueci o C. Você nem para me avisar. Olha, eu gerando um bug aqui em tempo real, né? Então, vamos lá, enviar. Agora sim, formulário enviado. Obviamente, a gente não fez nenhuma validação nem nada, porque é só efeito de exemplificação. Então, galera, essa daqui é as Options API, certo? Essa é a forma convencional do Vue.js e é a forma que fez com que muitas pessoas se apaixonassem pelo Vue.js, assim como eu. Show de bola! Eu vou até renomear esse componente para Options API, para a gente não se confundir aqui na frente, né? Porque a gente vai ter outros componentes aqui agora. Deixa eu alterar o nome deles. Dele, né? Que é só um por enquanto. Tá lá funcionando. Beleza.
Então, eu vou duplicar esse componente, cara, vou chamar ele agora de Composition API. Ah, muito show de bola! E alterar esse nome aqui, Composition API. Na Composition API, cara, a grande diferença é que agora a gente decide o que é que vai ser exposto para o template e o que é que vai ser reativo. Como é que seria isso, Thiago? Ora, na Composition API, o Vue.js trouxe essa nova opção aqui, Setup, né? Esse cara aqui, Setup, o que é que significa? Ele substitui a fase, né? A fase de criação. Estou pensando aqui junto com vocês, viu? A fase de criação do componente. Qual é essa fase de criação, Thiago? É a fase do before, o hook, né? Before created, before create e created, certo? Quando você utiliza o setup, você não deve utilizar esses dois hooks, porque o setup vai substituir esses dois caras, tá certo? E também o setup vai substituir o data e o método. Vou deixar comentado aqui, certo? Na verdade, não vou comentar ainda não. Ainda vou fazer esse teste aqui para deixar mais claro. Quando eu falei que com o setup, a gente decide o que é que vai e o que é que não vai para o template, tá certo? Então, eu vou criar aqui dentro do setup uma constante chamada de, sei lá, idade, né? Age. E vou dizer aqui 30. Se eu pegar esse age aqui, cara, e jogar aqui, ele não vai aparecer na nossa tela. E, obviamente, não vai mesmo, porque eu ainda não declarei esse componente lá no app. Ai, Thiago doido. Vamos lá. Vou importar esse componente aqui, Contact Form Composition API. Vou declarar esse componente aqui. E vou também dizer aqui, ó, Composition API. Agora sim. E aí ele já deu aqui para mim, ó, property age was accessed during render, but is not defined on instance. Significa o quê? Que a nossa variável foi acessada, né? Mas não foi declarada. Aí vai dizer assim, oxi, eu declarei sim, tá aqui, ó. Aí que vem o pulo do gato da Composition API. Você decide se essa variável vai ser exposta ou não para o template. Como? Dando um return aqui. E aí, se eu colocar age, agora sim eu tenho ela aqui. Então, é uma forma interessante de você decidir quem vai ser exposto e quem não vai ser exposto. E aqui você já viu que é possível utilizar, né, as duas estratégias na mesma hora. Porém, eu não recomendo você fazer isso, pelo amor de Deus, hein? Não façam isso. Utilize uma estratégia só, a menos que você esteja fazendo migração de componentes, aí sim você pode já colocar os scripts, o setup, e aí começar a fazer a migração de componente, etc. Aí quando você finalizar, aí você remove tudo, né, o outro. Mas não coloque isso daqui com um padrão, pelo amor de Deus, porque você está misturando padrões de código e isso não é interessante. Beleza? Então, já que a gente está fazendo essa migração, eu tenho aqui essa variável age. Eu vou colocar aqui o name, né, agora, porque é o name que a gente está utilizando no formulário, e vou matar o data aqui. Perfeito? Olha lá. Vou tirar esse age, colocar name. E aí ele vai funcionar da mesma forma que estava antes. Espera aí, dá um refresh. Não, ainda não funcionou. Ah, mas uma coisa aqui foi pegadinha de mim para mim mesmo. Você viu que a reatividade não pegou, né? Como essa daqui de cima. Por quê, Thiago? Porque é outra diferença da Composition API. Você decide se essa variável é reativa ou não. Nesse caso aqui, ela não é reativa, é uma variável simples. Porém, se a gente colocar as funcionalidades do Vue.js 3, né? Vou importar aqui para a gente. Import ref from Vue 3. Vue 3 não, Vue, né? Aí ela se transforma em uma variável reativa. E agora eu testar isso de novo, olha lá, certo? Então, o Vue 3 traz para a gente um montão de coisa aqui que eu não vou entrar no mérito. O mérito aqui é só você entender a diferença de estratégia de componentes, porque tem um curso completão, né, de Composition API na escola Laravel, que, por sinal, deixa eu fazer um merchan aqui, né, laravel.com.br. Se você acessar aqui, é o site da minha escola,
você vai ver aqui dentro da seção de Vue.js, cadê? Seção de Vue.js. Temos aqui a parte de fundamento, que tem um curso aqui, Composition API. Nesse curso aqui, galera, esse curso aqui é onde eu falo de tudo sobre Composition API, Watch, Computers. É um curso aqui completão sobre Composition API, né? Quase 2 horas de cursos. Tá certo? Então, se você quer se aprofundar em Composition API, esse é o curso para você. Show de bola. Voltando aqui, a gente colocou agora aqui o ref e isso se torna, né, uma variável reativa. Show de bola, a gente aprendeu isso. E agora o submit, ele vai continuar funcionando porque, como eu falei, as duas estratégias funcionam, né, simultaneamente, o que não é interessante, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma função, function, submit, aqui dentro do script setup, e vou colocar o console.log e vou colocar lá formulário enviado. Certo? E vou remover submit daqui. Só que eu ainda não vou declarar o submit dentro do return. Olha o que vai acontecer. Ele vai dar pau. Nada acontece. Porque eu não tenho acesso a esse submit ainda. Agora, se eu retornar ele, ele vai estar agora disponível para o template, né, a função. E aí, ele dá aqui, ó, formulário enviado. Show de bola, jovem! Então, a gente já transformou, né, as Options API em Composition API num passo de mágica, tá certo? O próximo passo é inserir agora o Script Setup, que é o terceiro componente que a gente vai criar aqui, que eu vou chamar de Script Setup. Perfeito? Esse Script Setup também eu vou importar aqui na nossa home. Beleza? Vou colocar aqui, ó, Composition API Script Setup. Inclusive, eu falo isso no curso lá, Composition API, tá certo? Vou adicionar esse cara aqui e, obviamente, eu tenho que importar ele. Import Contact Form Script Setup. E aqui também. Eu poderia colocar esse título dentro do próprio componente, né? Vacilo meu, mas agora já foi. Cadê ele aqui? Composition API. É esse daqui, Script Setup, justamente. Cara, a parte do Script Setup é muito simples, né? Em vez de a gente exportar um módulo JavaScript, a gente vai inserir aqui, vou colocar aqui, ó, Script Setup. A gente vai inserir esse nome aqui, ó, Setup, no script. Por isso que o nome é Script Setup. Sacou? Faz sentido. Então, a gente vai inserir isso daqui e assim que a gente inserir esse setup, a gente não precisa mais fazer o export default e nem utilizar o setup, porque esse script agora, ele vai fazer o papel desse setup aqui. Então, a gente pode pegar esse cara todo aqui, ó, e remover, certo? Colocar ele aqui. E só que aqui tem um pulo do gato. A gente não precisa dar o return, porque tudo que a gente declarar dentro do script setup já está automaticamente disponível no template, tá certo? Então, se eu salvar aqui, ó, então tudo vai funcionar como estava antes e enviar aqui, ó, certo? Então, eu vou colocar aqui enviado, script setup, só para ter certeza que foi enviado do script setup, olha lá, script setup. Aí aqui, Composition API, vou colocar formulário enviado Composition API. E o outro, eu vou colocar formulário enviado Options API. Certo? Então, tá lá, tudo funcionando como manda o figurino. Então, tá aí, gente. Essa é a diferença, né? Essas são as diferenças e semelhanças entre essas estratégias de Options API, Composition API e Script Setup. Agora eu quero saber de você, comenta aqui embaixo nos comentários qual das 3 estratégias você costuma, né, utilizar nos seus projetos e se você vai adaptar, né, a Composition API ou se já está utilizando a Composition API. Enfim, comenta aí embaixo qual das 3 você gosta mais para implementar nos seus projetos, tá certo? Que eu quero saber para a gente continuar a nossa discussão. Eu fico por aqui, meu jovem. Te vejo aí nos próximos vídeos. Um forte abraço e fui!